boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um episódio do projeto podcast da nossa subseção, da OAB de Porto Ferreira, e hoje o tema é dosimetria da pena. E para falar sobre o tema, convidamos o Dr. Nicolas dos Santos. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Agradeço primeiramente o convite do Dr. Eric e os funcionários da OAB aqui que fazem esse projeto aí maravilhoso. Obrigado, doutor. Doutor, conta um pouquinho para a gente do início da sua advocacia. Bom, para quem não sabe, né, eu nasci praticamente nesse meio. Meu pai e minha mãe são advogados aqui da comarca. Então, desde pequeno já tive interesse em estudar, né, direito, né, e ter essa curiosidade, né, porque era um assunto muito comentado em casa, então eu ficava com essas dúvidas, né. Então eu fiz a UNARP, né, Universidade de Ribeirão Preto, me formei no ano de 2018. Durante a faculdade também fiz estágio no MP aqui na comarca de Porto Ferreira por 2 anos. E o resto do tempo da faculdade estagiei no escritório junto ao meu pai e minha mãe. Entendi. Após isso eu fiz, esse ano, né, terminei minha terceira especialização em Direito Administrativo e também possuo especialização em Segurança Pública e Direito Imobiliário. Legal, entendi. Doutor, e o tema sobre dosimetria da pena, que é um tema que a gente estuda na faculdade bastante na área de Direito Penal, né? E o que seria a dosimetria da pena? Bom, para começar, né, ao estudo disso, a gente tem que falar do Código Penal, né? Sim. A dosimetria é o quê? Quando o juiz, ao definir que o réu é condenado ao crime, ele precisa fazer a dosimetria da pena. O que é? É o cálculo da pena que essa pessoa foi condenada. Então, assim, por exemplo, se ela for condenada a um roubo, né, aí vai ter as 3 fases, né, o nosso sistema é trifásico, e dentre essas fases o juiz vai tendo várias circunstâncias que ele vai atenuar, aumentar ou diminuir essa pena. Entendi, ele vai analisando, né, essas fases. Sim. Entendi. E quais são os princípios que regem a dosimetria da pena? Os principais princípios é a legalidade, para começar, né, que é o principal princípio do direito. Esse princípio, ele explica o quê? Não é possível aumentar ou diminuir uma pena sem ela estar prevista em lei. Sim. Então, o juiz não pode da cabeça dele aumentar ou diminuir, ele tem que seguir os parâmetros que estão descritos na lei. Outro princípio importante é o princípio da humanização. O que é isso? A pessoa, se for presa, tem que ter dignidade. Sim. Então, tem que respeitar os direitos humanos enquanto ela cumprir essa pena no presídio, por exemplo. Outro princípio que a gente pode apontar aqui é o princípio da proporcionalidade também. É necessário ser proporcional. Né? A gente não pode pegar 2 casos isolados de furto, por exemplo, um que a pessoa furtou várias coisas e outro que a pessoa furtou, por exemplo, uma bala, e condenar as pessoas na mesma pena. Né? A gente tem que ter essa proporcionalidade. Entendi. E quais são os fatores que são considerados nessa dosimetria da pena? Bom, os fatores da dosimetria, na primeira fase, o juiz analisa as circunstâncias do crime, né? Então vai ver a conduta do agente, a conduta da vítima, por exemplo, igual uma lesão corporal, por exemplo. Pode ser que a vítima provocou o agente que cometeu o crime antes. Então é analisado isso. Também é analisada a conduta do réu, se ele agiu com mais violência ou menos violência. Também é analisado os antecedentes, né, de quem cometeu o crime. Se ele possui, por exemplo, ficha quando era menor de idade, se ele tem maus antecedentes, né. Isso são na primeira fase que a gente fala que é a pena base que vai sair no Código Penal. Daí o juiz fixa a pena base. Isso na primeira fase. Aí a gente vai para a segunda fase. Na segunda fase são considerados atenuantes e agravantes. Um exemplo de atenuante, por exemplo, um menor de 21 anos, se cometeu o crime, é atenuado essa pena. Geralmente aqui no nosso ordenamento brasileiro, o juiz geralmente fixa uma diminuição de 1/6 da pena base que foi aplicada na primeira fase. E também as agravantes, por exemplo, a reincidência é um agravante que é aplicado na segunda fase, e ele também pode aumentar 1/6 dessa pena. O importante analisar nessa segunda fase é que o juiz, né, ele precisa primeiro agravar a pena para depois atenuar.
Porque aí a atenuante de um cesto, por exemplo, vai ser mais benéfica ao acusado. Tá. Porque senão ele seria prejudicado nessa fase. Entendi. Aí a gente, para a terceira fase, acabado isso, né, e cabendo mencionar que na primeira e na segunda fase, o magistrado não pode sair do que está fixado no crime. Então, por exemplo, um crime de 1 a 4 anos, na primeira e na segunda fase, ele tem que permanecer nessa faixa. Ele fica distrito àquela faixa. Exatamente. Tá. Aí já na terceira fase, são as causas de aumento e diminuição de pena. Aí o juiz pode passar dessas margens que são fixadas já em lei. Então, por exemplo, de um crime de 1 a 4 anos, por exemplo, ele fixou 1 na segunda fase. Por exemplo, se for tentado, aí ele vai diminuir mais ainda. Tá. Aí pode ser que ele pegue, por exemplo, 4 meses nesse crime. Entendi. Entendeu? Ou pode aumentar a pena, por exemplo, um homicídio cometido contra descendente. É uma causa de aumento no homicídio. Aí ele pode passar dessa pena fixada já na lei. Entendi. Eu ia perguntar, quais são as causas de aumento e diminuição de pena? Sim, então, assim, há genéricas, né, que são previstas na parte do Código Penal, parte geral, e tem as específicas que cada crime talvez pode prever alguma ou não. Tá, entendi. Por exemplo, no caso de contra descendentes, o senhor já falou. Descendente, a tentativa é uma diminuição geral, ela pode ser aplicada a todos os crimes, por exemplo. Entendi. E uma diminuição específica? Podemos citar também o 121, quando a gente comete um crime após uma agressão moral, por exemplo. Então, é citado muito, por exemplo, o pai entra e vê o estuprador da filha ali saindo, cometendo. E aí ele comete esse homicídio ali numa emoção, entendeu? Então é diminuída essa pena. Entendi. Aí, finalizada a terceira fase, né? A gente pode analisar o regime que vai começar a iniciar essa pena, né? Temos o regime fechado, o semiaberto e o aberto. O Código Penal fala que a partir de 8 anos para mais é o regime fechado que tem que ser cumprido. De 4 anos a 8, se não for reincidente, pode ser o semiaberto. E abaixo de 4 anos pode ser aplicado o regime aberto para cumprir essa pena. Entendi. Após isso também é feito a análise se é possível converter essa pena em restritiva de direito, que seria uma pena alternativa. E com isso, essa pena alternativa não há privação da liberdade, sim algumas restrições dos direitos. Por exemplo, não frequentar bares após 10 horas, não sair da cidade sem aviso prévio, né? Alguns exemplos. Para converter essa pena também há alguns requisitos. O Código Penal prevê que essa pena não pode ser maior que 4 anos. O réu tem que ser primário, não pode ser reincidente. Não cabe reincidência. E não pode ser o crime cometido com violência ou ameaça à pessoa. Então, se forem cumpridos esses requisitos, é possível converter essa pena privativa em restritivas de direitos. Uma pena alternativa. Ou até a multa, se for no caso. Entendi.